pergunta que saiu aqui na caixinha de perguntas do Instagram é: o implante capilar no Brasil é o mesmo resultado que o procedimento feito na Turquia? Bem, pessoal, esse tipo de pergunta a gente recebe o tempo todo, né? Sobre se o Brasil e os países lá fora têm diferença em relação ao resultado de transplante. E eu sempre coloco uma posição assim: técnica é técnica. Se você começa a habituar e a treinar, você vai aprender a técnica. Mas o grande diferencial não é esse resultado que vai acontecer, porque tanto no Brasil quanto lá tem resultado. E aqui nós temos comprovação de resultado muito melhores do que lá, porque lá tem muita gente que faz transplante e na verdade não é médico. E não tem essa sensibilidade da tricologia clínica para avaliar se realmente você precisa fazer o transplante, se realmente você tem uma indicação específica do transplante, porque tem muitos pacientes que têm problemas de couro cabeludo, tem patologias que não são indicativas de transplante. E aqui no Brasil, qual o diferencial? E principalmente da Pecorelli, o Centro Médico de Medicina Capilar. É porque aqui a gente acompanha o paciente desde o início, uma pré-avaliação, na avaliação, na projeção desse transplante, caso ele esteja indicativo, e o mais importante é o tratamento pós o transplante capilar e as intercorrências que podem ter. Então, quando você vai para um país lá fora, você manda fotinhas, então o profissional que está recebendo suas fotos, ele não está vendo você de forma física, não está fazendo um exame físico específico do couro cabeludo para identificar se você tem condição ou não. Então, a partir do momento em que você já fechou um transplante daqui e já foi para um outro país, obviamente que ele não vai perder a oportunidade se você tiver alguma patologia, então ele também não vai identificar e vai acabar fazendo o transplante. E nisso tudo a gente tem que perceber que a logística fica difícil, o custo também aumenta em relação a isso, e o tratamento pós, você não vai ter o acompanhamento pós. E se tiver intercorrência, se você perder um folículo, que pode acontecer, a gente mexe com célula, não é com cabelo. A gente transporta células que produzem cabelo de uma região para outra. Então, a gente tem que sempre deixar que existe um risco iminente de algum problema acontecer. O paciente pode bater a cabeça na hora de entrar no box do banheiro, o paciente pode bater a cabeça no recosto do sofá, o paciente pode bater a cabeça na cabeceira da cama, na hora de entrar no carro, na hora de entrar no avião, de entrar no táxi para ser transportado. E isso tudo tem que ser levado em consideração. A formação de crostas no pós-operatório também que é importante para dar esse cuidado. Então, no nosso centro de tratamento capilar, a gente trata o paciente até a soltura das crostas. E quando ele é de fora também, de outro estado, a gente acaba dando todo o suporte, tem um WhatsApp direto em conexão comigo, com toda a nossa equipe, para tirar todas as dúvidas e dar esse suporte para esse paciente. Então, quando é de fora, fica um pouco difícil. E aí, se ele precisar fazer uma redensificação ou alguma correção cirúrgica, infelizmente ele vai ter que pagar tudo de novo, vai ter que ir para um outro país, todo um transtorno para resolver essa questão. E aqui nós vamos dar toda a garantia, tem um termo de garantia, que a gente faz as correções sem cobrar um custo de um novo transplante. Apenas custo medicamentoso e com instrumentais que a gente usa, mais nada. E a gente acaba fazendo essa correção, dando todo o suporte e mostrando realmente o nosso portfólio, os nossos pacientes e os nossos resultados, que são realmente fantásticos. Então, técnica é técnica, mas a gente precisa também entender que antes da realização da técnica, tem toda a indicação. Eu nunca me esqueci e acabei recordando agora de uma coisa que eu ouvi de um professor. Ele dizia para mim assim: você pode ensinar qualquer pessoa a ter a técnica, porque nós não nascemos médicos, nós aprendemos a ser médico. Nós não nascemos engenheiro, nós aprendemos engenharia. Nós não nascemos enfermeiro, aprendemos durante o curso e o treinamento. Então a gente pode ser qualquer coisa, nosso cérebro é preparado para isso e para nós aprendermos essas questões. E o mais importante não é a técnica, é você se instrumentalizar de conhecimento científico, de práticas no cotidiano, para você saber indicar o procedimento de forma adequada. Então, abrir uma barriga é muito fácil, mas a gente tem que saber por que vai abrir aquela barriga. Fazer o transplante é muito fácil, mas tem que saber se o paciente tem ou não a indicação de fazer esse tipo de procedimento. E a gente está aqui para realizá-lo de forma adequada, ética e, principalmente, responsável e dando todo o suporte no pós-operatório. Então eu creio que no Brasil existe sim pessoas capazes, e principalmente Vitória da Conquista também, porque às vezes a gente santo de casa não faz milagre, né? Eu vi de um paciente essa semana operando ele, e ele resolveu operar comigo porque o primo foi para outro estado operar. Então assim, isso é muito variante, e a gente tem que entender também, né, as pessoas e os gostos delas e a indicação para a gente conseguir fazer o nosso trabalho. Então a gente está em Conquista, fazendo um trabalho de ponta, com resultados satisfatórios,
e isso é comprovado no nosso portfólio. E durante todo esse processo, a nossa equipe fica disponibilizando ao paciente 1 ano de tratamento sem custo adicional até o resultado final desse transplante. E caso necessário, a gente vai fazer uma nova tricoscopia após o transplante para avaliar se a densidade ficou ultra, se ficou densidade mediana e se a gente vai precisar fazer alguma correção. Então aqui na clínica a gente dá todo esse suporte e o mais importante é o calor humano e esse acolhimento que a gente dá a todos os pacientes que passam por aqui, porque a gente é gente que cuida de gente. Então pessoal, se vocês têm dúvidas e querem saber um pouco mais sobre transplante capilar, como funciona o processo de avaliação, clica nesse link aqui abaixo na descrição que vão levar vocês para os atendimentos. Vocês podem marcar uma avaliação para que a gente possa fazer isso de forma mais tranquila e mais específica. E se você gostou desse conteúdo, inscreva no nosso canal, dá um likezinho aí, ative o sininho. A gente vai estar disponibilizando esses vídeos semanalmente, tirando todas as dúvidas a respeito de transplante, tratamento capilar. E se você estiver realmente curtindo esse vídeo, manda para um colega, manda para um grupo, que a gente vai estar muito tranquilo aqui para estar respondendo a vocês. Valeu?